Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? A gente vai dar continuidade, né, aquele estudo de logo cedo, mas você já tomou um café? Ó, maravilha de café. Nessa segunda lição, né, nós vamos abordar o seguinte tema. Se você quiser anotar aí, amém. O tema é o seguinte: lição 2. Os atributos do Espírito Santo, né? Vamos entrar na palavra agora. Abre a sua Bíblia aí, na carta de Paulo a Tito. Na carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 3, versículo 1 até o 7. Texto bíblico básico, que diz assim: admoestos os que se juntem, que se sujeitem aos principados, potestades, que lhe obedeçam, esteja preparado para toda boa obra. Que ninguém infame, nem seja contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse foi o texto bíblico básico, né? Texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, que diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Né? Por que esse texto áureo está aqui? Porque essa passagem fala quando Ananias e Safira tentaram dar uma desperta, pensando que ia enganar o Espírito de Deus. Mas Pedro falou para Ananias: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Né? Porque não tem como mentir para o Espírito Santo. Aleluia.
Comentário. Palavra introdutória. Uma das marcas distintas do cristianismo é a sua crença no Espírito Santo como uma pessoa divina. Foi assim como uma pessoa que Jesus apresentou o Consolador e referiu-se a ele. Os escritores do Novo Testamento estabelecem em termos claros que o Pai do Senhor Jesus Cristo é Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ninguém contesta essa verdade. Observe-se, ainda que os autores do Novo Testamento, em diversos textos sagrados, identificam Jesus Cristo como Deus, mesmo o Filho sendo distinto do Pai. Está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 18. E também está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Além disso, o Espírito Santo também é reconhecido como Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Abre aí, Atos, capítulo 5. Versículo 3 e 4. Que diz assim, ó. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a? Não ficava para ti, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então Pedro, ele está identificando o Espírito Santo como Deus. Por quê? Porque não tem como mentir para um Deus que te conhece pelo lado de dentro. Então aqui na introdução, nós já vamos aprender algo sobre o Espírito Santo. Continuando, no batismo de Jesus e na bênção apostólica, ele é aludido como distinto do Pai e do Filho. Então, o comentarista, ele vai introduzir no teu coração, no meu coração, o assunto que vai decorrer de toda a lição. Então, vamos lá. Capítulo 1. O Espírito Santo é Deus. Então, fique bem claro para você que o Espírito Santo é Deus. Você, irmão, não tem que ter dúvida que o Espírito Santo é Deus. Vamos lá. Algumas pessoas consideram que o Espírito é apenas uma força dinâmica, uma influência impessoal ou simplesmente um nome dado a Deus. No entanto, na Bíblia, há evidências claras
do caráter e da personalidade única e inquestionável do Espírito Santo, diferentemente de uma mera força. Ele tem sentimentos, razão, vontade, autonomia, traços que uma pessoa impessoal não tem. Então aqui você já aprendeu que o Espírito Santo, ele é Deus, né? Aleluia. Tópico 1, parte 1. Tópico 1, parte 1. O Espírito Santo é soberano. Vou falar devagar, irmão, para você entender. Né? Eu vou falar as referências. Você vai assistir, depois você anota. Tá? Okay. Vamos lá. O Espírito Santo pensa, conhece e sabe todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11. Então o que Paulo está dizendo nesse texto? Que o Espírito Santo conhece e sabe todas as coisas, né? Ele ensina. Então o Espírito Santo, ele te ensina, ele te explica. O Espírito Santo, ele te orienta em tudo que você vai fazer. Até no ensinamento que você vai dar, né? O Espírito Santo, ele coloca na tua mente as referências. Ele coloca na tua mente o desejo de você estudar. Por quê? Porque ele quer que você dê o melhor. Então ele vai te ajudar, ele vai te instruir naquilo que você deve falar. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Consola ou conforta, né? Então, além dele te ensinar, né? O que é o ensinamento? Quando a pessoa vai para a escola, ela recebe uma educação, certo? Agora, quando o cristão aceita Jesus, ele recebe a educação espiritual, que envolve ética, moral. Então, você aprende a palavra de Deus. Então, você recebe o ensinamento que vem do alto, através do homem de Deus e da mulher de Deus. O que é ensinar? É instruir, é educar. Porque uma pessoa sem educação, ela não se dá bem na vida. Por quê? Porque quando você vai pedir uma informação, você tem que ter educação. Então, quando se fala de crente, a educação do crente, ela vem do alto, ela vem daquilo que ele aprende, daquilo que ele é instruído. Se o crente é instruído dentro da palavra, se o cristão é instruído na palavra de Deus, ele vai se sobressair, ele vai crescer e se desenvolver. Por quê? Porque Daniel, ele foi instruído. Daniel, ele era muito inteligente. E Daniel, ele foi governador. Por quê? Porque ele aprendeu. Então, se você quer crescer, desenvolver, primeiro aprenda. Pegou? Primeiro você senta para ouvir. Primeiro você ouve. Você guarda, memoriza, mergulha. Você estuda, se aprofunda. Porque uma hora o Senhor vai chamar o teu nome. Uma hora você vai ser convidado para pregar. Uma hora você vai ser convidado para dar um estudo, para instruir alguém. Então, como você vai instruir se você não quer aprender? Então, meu irmão, aprenda. Então, minha irmã, aprenda. Entendeu? Porque o Espírito Santo, ele está aí para te ajudar. O que o Espírito ensina? Aquilo que eu não posso te ensinar. Aquilo que o pastor não pode te ensinar. Né? E o Espírito Santo, ele é tremendo, irmão. Ele consola.
Quando você está angustiado, quando você está com o coração aflito, o Espírito Santo ele vem como um bálsamo de paz no teu espírito. E você sente uma quietude, uma tranquilidade. Por quê? Porque você não está sendo consolado pelo homem. Você está sendo consolado pelo Espírito de Deus. Né? Está lá em João 14, versículo 16. Né? Testifica de Cristo e intercede em favor dos cristãos. Então o Espírito Santo, ele testifica de Jesus. Ele testifica de Cristo. E intercede em favor dos cristãos. Né? Está lá em João 15, versículo 26. Ele é soberano, conjuntamente com o Pai e com o Filho. Né? Ele está em constante união com o Pai e com o Filho. Né? Está lá em Romanos 8, 26, que diz que o Espírito Santo ele intercede. Né? Ele intercede. Ele confirma. E ele dá testemunho. Aleluia. Tópico 1. Parte 2. O Espírito Santo é cooperador. Vamos lá. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento utiliza pronomes pessoais e verbos no plural. Por meio deles, podemos facilmente compreender que o Espírito Santo estava cooperando com a obra divina. A primeira ocorrência se dá em Gênesis, na criação do primeiro ser humano. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então aqui nesse texto, fala sobre a cooperação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele trabalha de acordo com a vontade do Pai, ele trabalha em união. Você não vê os três trabalhando separadamente, eles trabalham de forma diferente, mas com um só propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda, quando Deus decidiu confundir as línguas faladas pelos seres humanos, no episódio da Torre de Babel, desçamos e confundamos ali sua linguagem. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Vamos lá, isso aqui para você entender, você tem que estar muito atento. A Bíblia diz, no capítulo 11, versículo 1 de Gênesis, que Nimrod, parente de Noé, olha o que ele vai fazer. No capítulo 9, versículo 1 de Gênesis, Deus falou para Noé, ó, o povo vai ser espalhado, para que o povo venha crescer, né? Só que agora Nimrod, sabe o que ele vai fazer? Nimrod vai fazer juntar um grupo de rebeliado, de rebelde. E a Bíblia diz que Nimrod vai fazer uma grande torre, chamada Babel. E agora Deus está olhando aquilo. Deus está observando. E agora Deus ele decidiu descer para confundir os planos do inimigo. E a Bíblia diz que agora Nimrod está com aquilo no coração. Por quê? Nimrod não quer crescimento. Nimrod quer que a igreja fique minguada. Só que Deus, quando ele espalha o seu povo,
Quando Deus ele decide fazer com que a igreja cresça, ele sabe como fazer. E a Bíblia diz que agora Nimrod, arrotando arrogância, ele pensou: não tem ninguém que possa me parar, não tem ninguém que possa me deter. E a Bíblia diz que Deus ele vai descer. Quando Deus ele desce, Deus ele vai confundir a língua do inimigo. Por quê? O Senhor Deus prometeu, uma grande nação. Só que para uma nação crescer, o povo tem que se espalhar no sentido de crescimento, não de se rebeliar contra Deus. E a Bíblia diz que agora o povo, falando línguas diferentes, o povo se espalha. Porque do meio daquele povo, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor vai falar: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que agora Nimrod, com aquele pensamento de egoísta, de querer tudo para si, Você conhece algum crente assim? Que só quer tudo para si, não compartilha nada, não compartilha as suas experiências. Cuidado, para você não estar agindo como Nimrod, impedindo do povo crescer, impedindo da obra evoluir. Tem crente que é assim, ele não faz, mas quer vir como pedra de tropeço. Ei, meu irmão, você aí, que está no caminho certo, continue, que Deus vai te honrar. E a Bíblia diz que agora Abraão, ele vai seguir o caminho que Deus falou para ele seguir. Aleluia. Porque Deus é assim, ele sabe o que faz. A última referência, ele está na chamada de Isaías para a missão de profeta. Quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. O Senhor está perguntando: quem há de ir por nós? A Isaías fala: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e o meu lábio é sujo. E a Bíblia diz que o Senhor vai mandar um anjo, vai vir com a brasa no Atenaz, e vai tocar na boca do profeta. E agora o Senhor vai perguntar: a quem enviarei? E Isaías vai encher a boca e vai falar: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor está perguntando: quem é que quer fazer a obra do Pai? Eis-me aqui. É isso que a gente tem que falar para Deus, Vamos continuar. Essas passagens exemplificam a atuação do Espírito no cumprimento dos propósitos divinos, agindo ativamente na criação, conduzindo os desígnios humanos e vocacionando pessoas para o serviço a Deus. Então o Espírito Santo, ele sempre vai cooperar para que a obra venha a ser feita. Vamos lá. Tópico 1, parte 3. Tópico 1, parte 3. Vou falar devagar para você entender. Que diz assim: no Novo Testamento, a ação colaboradora do Espírito é mais profunda no homem. O Mestre
assegurou que o Espírito habita no cristão. João capítulo 14, versículo 17, diz que o Espírito Santo ele habita, né, no homem. Abre aí, João 14, 17. Que diz assim: que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus está falando que o Espírito Santo, ele habita convosco, e estará dentro. Então, meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você. Não se esqueça disso. Guiando em toda a verdade. João 16, versículo 13. Então o Espírito Santo, ele te orienta em toda a verdade. Já falou que quando você mente, a tua consciência pesa, é o Espírito Santo falando para você que aquilo que você falou, pensou, agiu, foi errado. Ele te convence, ensinando-lhes todas as coisas. Então o Espírito Santo ele te ensina todas as coisas. Que coisas são essas? Você lembra aquilo que o pastor te ensinou? Você lembra aquilo que você aprendeu? Às vezes a gente esquece. Mas o Espírito Santo não, ele traz na nossa memória. E através disso, ele ensina uma lição para nós. O Espírito Santo ele é especialista em nos ensinar lições de vida. Através daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê. Né? O Espírito Santo ele te ensina de várias formas. Ele pode usar o homem para te ensinar. Ele pode usar uma criança, qualquer coisa para te ensinar. Porque o Espírito Santo quer que você aprenda e melhore a cada dia. De fato, após seu derramamento no Pentecostes, ele reside no interior de cada um de seus filhos, regenerando. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3 até o 6. Né? Porque o Espírito Santo, ele vai te regenerando. O que é regenerar? Nós somos pecadores, falhos. Tenho muitas coisas para Deus melhorar na minha vida. Então o que o Espírito Santo faz? Ele vai me limpando, vai me purificando. Porque santo é só Jesus. E a paz do Senhor, Rosângela Fernandes, que Deus te abençoe. Né? Enquanto o Espírito Santo ele está nos moldando, nos transformando, a gente vai melhorando a cada dia. Porque qual de nós que nunca tropeçou? Qual de nós que nunca errou? Né? Então o que o Espírito Santo faz? Ele vai nos regenerando. Não tem quando você toma um banho. Então o que o Espírito Santo faz? Ele vai trabalhando na tua mente. Porque o papel dele, a função dele é te convencer de quê? Primeiro, do pecado. O que é pecado? Nós falamos tanto sobre isso. Vamos lá, vamos entender o que é pecado de acordo com a Bíblia. A palavra pecado, teologicamente, é a seguinte definição: errar o alvo. Vou te dar um exemplo. Você está numa linha reta. Você tem um objetivo.
Toda vez que você se desvia do objetivo, você já cometeu pecado. Então o adversário ele faz de tudo para tentar nos acusar. Mas Jesus veio para perdoar os teus e os meus pecados. Só tem um pecado que o Senhor não perdoa. Vamos lá. Está lá em Mateus, capítulo 12, o versículo 28 em diante. Né? A Bíblia diz que Jesus, ele estava expulsando um demônio. E agora, falaram que Jesus, ele estava expulsando o demônio pelo Beelzebu, né? E agora Jesus vai instruir seus discípulos dizendo: toda blasfêmia e todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo, né, não terá perdão, porque é réu de morte. Por quê? O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir aquilo que Deus faz como se fosse manifestação diabólica. Outro exemplo, é aquilo que Deus faz, você está vendo o que Deus está fazendo, mas você atribui isso ao inimigo. Isso é blasfêmia. Se levantar contra o irmão, isso não é blasfêmia, é ofensa. E falar mal de irmão, além de ser uma ofensa, é pecado. Porque o irmão ou a irmã é servo de Cristo, é servo do Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando a gente for falar sobre o Espírito Santo, para a gente não cometer a blasfêmia. O que nós precisamos é do discernimento de espírito, né? Você tem que fazer prova, você tem que pedir a Deus orientação espiritual para você não cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele é tão tremendo que ele tem um nome bonito, Espírito Santo. Por quê? O que é Espírito Santo? Aquele que veio de dentro de Deus. Então o Espírito Santo, por ele ter esse nome, ele é santo porque a santidade está dentro dele. Vamos abrir um parêntese. O que é santidade? Separado para Deus. É isso, irmão. A santidade é separado para Deus. Quando você se separa para Deus, você está se santificando. Quer uma prova? Abre a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Abre na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o 2. Vamos lá. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu, irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então o que Paulo chamou a igreja? Santificados. Né? Porque se a gente fosse santo, você não estava na terra. Você está pegando aí? Se você fosse santo, como Jesus é santo, você já estava na glória. Nós aqui na terra, nós somos santificados. É isso que a gente tem que aprender. Nós somos santificados. Quando a gente fala que o irmão é santo, é uma linguagem que a gente está usando para que o irmão venha se separar desse mundo a cada dia. Né? Vamos continuar. Batizando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Revestindo-os. Atos,
capítulo 1, versículo 8. E Atos, capítulo 2, versículo 4. E Atos, capítulo 4, versículo 31, que fala que o Espírito Santo, ele te reveste. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta dele aos Efésios, lá no capítulo 6, ele vai dizer: revesti-vos nos demais irmãos meus, revesti-vos do Senhor. Você já leu, não já? O apóstolo Paulo vai falar bem claro: revesti-vos nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então o que você tem que fazer? Como é que você quer encher alguém se você não se enche primeiro? Você está pegando aqui. Primeiro você tem que se alimentar. Você que dá ensinamento, primeiro você tem que comer. Como pode você querer alimentar alguém se você está com fome primeiro? Primeiro se alimente. Cai para os estudos. Mergulha no teu chamado. Mergulha naquilo que Deus te chamou. Cai para dentro, vai para cima. Porque se você parar, aquelas pessoas que estão observando a tua vida vão parar. Porque você é exemplo para alguém. Alguém quer ser igual a você. Alguém quer te superar. Alguém que olha para a sua vida e fala: eu quero ser igual a fulano, quero ser igual a ciclano. Por quê? Porque vê em você uma virtude. Vê que você está se dedicando. Ei, você que ensina, o apóstolo Paulo diz que haja dedicação. O que é dedicação? É você se esforçar mais do que todo mundo. Porque você é professor. E o professor tem que aprender mais. O professor tem que se esforçar mais, tem que estudar mais. Por quê? Para você dar de comer, você tem que comer. Para você alimentar alguém, você tem que se alimentar. Entendeu? Por quê? Porque você ensina. E o que você faz? Primeiro, você tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A base de todo professor, de todo mestre, é a Bíblia. Segundo, se na sua congregação ou igreja tem a revista, você não tem que ler só a lição que você vai ensinar. São 13, então você tem que ler todas as 13. Reler várias vezes para quê? Para que o Espírito Santo coloque algo diferente no teu coração. Senão fica uma aula normal. Agora, quando você lê, que você estuda, se dedica, quando você começa a falar, o Espírito Santo está na tua memória, a experiência que você passou. Aí você conta, né? Porque tudo que vem do alto edifica aqueles que vai ouvir. Entendeu? Aí você conta uma experiência, você conta algo que aconteceu no teu dia a dia, você adoça aquela aula e aquela aula fica mais proveitosa, né? Porque a aula é bom colocar também experiência de vida, porque tem pessoa que está ouvindo ali o que você está falando, quando você conta alguma experiência, a pessoa que está te ouvindo vai se identificar: eu já passei por isso, entendeu? Por isso que o professor ele tem que estar ali, ó, sempre estudando, buscando e orando ao Senhor para Deus dar revelação. Entendeu? Dirigindo. Atos capítulo 13, versículo 2. Convencendo. João capítulo 16, o versículo 8. Então o Espírito Santo ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, da justiça e do juízo, ou condenação eterna. Ele te convence, ele fala: o que você está fazendo é errado. Irmãos, você que já fez algo errado, e quando você foi orar, você sentiu um peso na consciência. Quem já passou por isso? Escreve aí.
Quando você passa por isso, que você faz algo errado, e a tua mente começa a doer, é o Espírito Santo te convencendo daquilo que você fez de errado. Enquanto o Espírito Santo te convencer, né? Automaticamente ele vai falar contigo, ele vai te orientar para você melhorar, né? Por quê? Porque o pecado é errar o alvo, né? Aí agora vamos para a segunda palavra. Quando a pessoa, ela não dá ouvido, quando o crente não dá ouvido ao que o pastor está falando, que o líder está falando, ele evolui de pecado para transgressor. Você sabe o que é um transgressor? A Bíblia diz que a lei, ela não veio para punir o justo. O que é o justo? É aquele que está fazendo tudo direitinho, né? A lei veio para punir o transgressor. Porque o transgressor, ele quando está se afundando no pecado, automaticamente ele não vai querer ouvir ninguém. E o transgressor, ele tem um nome muito forte. Sem lei. Né? Você já ouviu essa palavra? Sem lei. Vamos lá. Toda igreja tem um RI. O que é o RI? Regulamento interno ou ensinamento que aquela igreja aprendeu. Então, o RI é o regulamento interno daquela igreja. E agora, o que é o sem lei? O sem lei é aquele crente que o pastor fala para ele: meu filho, isso aqui não pode, isso aqui não é certo. Ele não ouve, porque o sem lei, ele tem dificuldade em obedecer regras. O sem lei tem dificuldade de obedecer ensinamento, porque ele é sem lei. O sem lei não tem domínio, o sem lei não tem controle, porque ele é sem lei. Que lei? Ele não respeita nenhuma lei, nem a lei de trânsito, nem a lei do país, nem a lei de Deus. Ele não respeita porque ele não tem controle, ele não tem domínio. Só que agora essa pessoa, ela vai ouvindo alguns conselhos malignos e fala que muitas pessoas ouvem esses conselhos e falam que não deve obedecer o pastor, que não deve obedecer. Aí agora, essa pessoa, de tanta pessoa viver na prática do pecado, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai entrar no terceiro estágio da queda do homem. O primeiro é o pecado. O segundo, transgressão, quando o homem transgride a lei. E o terceiro, iniquidade. Você já ouviu esse termo? Iniquidade. O que é iniquidade? Vou te dar um exemplo de Jonas. A Bíblia diz que Jonas, ele recebe uma ordem para ele ir para Nínive. E a Bíblia diz que Jonas, ele vai para outro lugar, vai para Tarso. E Jonas chega no porto de Jope, ele paga a passagem, né? E a Bíblia diz que Jonas, ele está num porão de um navio, num sono profundo. Então, quando a pessoa está na iniquidade, você pode falar o que você quiser, não vai dar ouvido. Porque a pessoa, quando está na prática da iniquidade, a pessoa não vai te ouvir. Porque toda pessoa que vive na prática da iniquidade, ela não ouve ninguém, porque acha que está certo. Então chega para a pessoa e fala: não, isso que você falou não está certo. Porque toda pessoa que está nessa prática acha que está com a razão. O que acontece quando a pessoa está na iniquidade? Acontece algo na sua mente aqui. O apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai falar sobre o problema da iniquidade. Ele vai falar sobre cauterização. É como pegar um ferro quente para marcar o cavalo. E naquela parte da marcação,
não cresce pelo. Porque toda pessoa que vive na prática da iniquidade, a pessoa perde a sensibilidade. Primeiro, ela não ouve Deus. Segundo, ela não ouve ninguém. 3, ela não ouve os profetas. 4, ela não ouve os sacerdotes. Tu pode falar o que for, a pessoa que está na prática da iniquidade, ela não ouve. E sabe o que a iniquidade faz? Separação. Né? Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, Isaías 59. Isaías, profeta messiânico, que mais falou de Jesus Cristo, Isaías, capítulo 59, versículo 2 e 3. Ó. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e o vosso dedo de iniquidade. O vosso lábio fala falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Isso é no Antigo Testamento, certo? Mateus, capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus. Quem vai falar do Novo Testamento é o Jesus, irmão. Não é eu, não. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Essa palavra aqui é para crente, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, para aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos muitas maravilhas. Ao 23. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que Jesus está falando sobre a iniquidade? Quando chegar naquele grande dia, que dia é esse? É o dia de prestação de conta. É o dia que a conta vai chegar no seu endereço. É o dia que o Senhor vai puxar a tua ficha, vai puxar a tua história toda. Não vai ficar nada escondido. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora o Senhor vai falar, apartai vós de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então, quando a pessoa ela fica na prática da iniquidade, ela é como se a mente dela tivesse cheia de cadeado, né? A pessoa ela começa a andar sem orientação, sem direção, assim como Jonas. Mas o Senhor, ele tem a cura para a iniquidade. O Senhor Jesus, ele tem a cura, né? Como é que cura a iniquidade? Não é aqui que eu quero entrar, irmão. Isso aí é para outro dia. Mas a gente vai falando aqui das coisas de Deus e o Senhor vai trazendo na nossa memória algumas passagens da Bíblia. Como é que a gente cura a iniquidade? No Antigo Testamento, Provérbios 28, versículo 13. Agora eu vou falar sobre a cura da iniquidade. Provérbios 28, versículo 13. Ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando a pessoa confessa
Quando a pessoa fala, reconhece que errou, aí o Espírito Santo começa a atuar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele fica ali te convencendo. Aí quando você reconhece que você errou e você deixa, você alcança de Deus a misericórdia. Você alcança de Deus o perdão divino. Vamos lá. 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João. Primeira epístola universal do apóstolo João. Capítulo 1, versículo 5 até o 10. Ó, que diz assim, ó: essa é a mensagem que dele ouvimos. Eu vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Olha a cura no versículo 6, ó. Se dissermos que temos comunhão com ele, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ao 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ó, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então você viu aqui no versículo 9 a palavra injustiça. A palavra injustiça, né, se refere à iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade, você não compreendeu, é um conjunto de palavras. Na iniquidade está incluído, anota aí, maldade. Iniquidade inclui também perversão, né? Injustiça. E agora, ilegalidade. Agora o que eu vou falar para você vai chocar. Abre aí a sua Bíblia aí. Marcos. Capítulo 9. Versículo 21, né? Que fala sobre ilegalidade, né? Você sabia que tem demônios que o Senhor não expulsa se ele tiver legal no corpo da pessoa? A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Então se a pessoa dá lugar para Jesus tirar aquele demônio, a pessoa tem que reconhecer que precisa de ajuda. Marcos capítulo 9, versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Eu muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 24. E logo o pai do menino, clamando, vai,
pega aí, ó, com lágrima, disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Ele ficou menino como morto, de tal modo que o mundo dizia que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? Disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tem diferença de demônios, em hierarquias de demônios. Só que agora Jesus, ele vai lidar com uma casta, né? Mas só que agora Jesus, o que estava acontecendo? O discípulo estava tentando expulsar e não conseguia. Estava tendo um debate ali para ver quem conseguiria expulsar aquele demônio. E agora, Jesus, ele não vai direto expulsar o demônio. Jesus, ele vai na causa. Não sei se você já passou a experiência de você ir tentar expulsar um demônio e o demônio não sair. Aí você fala: eu estou falando no nome de Jesus. Aí o demônio vai falar na tua cara: como pode você querer me expulsar se a pessoa está deixando eu morar? Por quê? Agora Jesus, ele vai perguntar para o Pai. Por isso que é bom o crente estudar a Bíblia, irmão, para não falar heresia. Aí ele vai perguntar para o Pai: há quanto tempo isso está acontecendo? Olha o que o pai do rapaz vai falar: Senhor, desde a infância. Desde a infância, o menino cai no fogo, cai na água. E ninguém pode expulsar. Por quê? Porque aquele menino, ele estava endemoniado. Só que agora o Senhor tinha que transformar a vida do pai. O Senhor tinha que libertar o pai. Só que agora o pai vai falar: eu levei até os teus discípulos e eles não puderam o expulsar. Só que agora aquele homem vai falar: Senhor, a minha iniquidade é ajuda porque eu sou incrédulo. Quando aquele homem confessou, Jesus falou para o demônio: sai! Na mesma hora o menino ficou como morto. Por quê? O adversário, você tem que compreender que o demônio é espírito, irmão. Você tem que botar na sua cabeça que você não está lidando com um adversário que é fraco. Você sabe que o adversário, lá em Ezequiel 28 e Isaías 14, olha o que ele fez. Ele arrumou um grupo da terça parte, né, para tentar se rebelar contra Deus. Então o adversário, ele vem com a sua sutileza, ele vem com as suas artimanhas. Por isso que ele é diabo, por isso que ele é acusador. Por isso que Paulo, abre aí, Efésios, para você ver que eu não estou falando história de crente, Efésios capítulo 4, dentro da Bíblia, irmão, vamos lá dentro da Bíblia. Já que você quer ir na Bíblia, vamos dentro dela. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Ó, não dê lugar ao diabo. Pegou aí, crente? Efésios 4, 27 diz: não dê lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É quando você dá autorização para o adversário entrar e destruir a tua vida. Por quê? Porque o propósito dele é esse. Ele veio para quê?
Primeiro, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, Jesus veio para dar vida. É vida com abundância. Então você tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que o Senhor está falando para você? Não dê lugar. Você lembra quando algum vaso fala para você dar lugar ao Espírito Santo? Você já ouviu essa expressão, dar lugar ao Espírito Santo? Quem já ouviu, escreve aí, porque eu ouço direto. Irmão, você tem que dar lugar ao Espírito Santo. O que é dar lugar? É dar autorização. Quando você ouve isso, irmão, dá lugar. Então o irmão está falando para você, irmão, dá autorização para o Espírito Santo. Porque a gente está falando dele, irmão. Tu acha que eu vou vir aqui na internet ficar contando histórias de carochinha para vocês sem ter base dentro da Bíblia, irmão? Deus está me vendo aqui, irmão. Eu não seria louco de vir aqui no Facebook contar história afiada, irmão. O que eu estou falando tem aqui dentro da Bíblia. Eu não vou ficar inventando revelação, porque não existe revelação inventada. A revelação verdadeira é essa aqui, ó. Essa é verdadeira. Eu posso falhar, mas essa aqui não falha. Me mostra na Bíblia algum erro. Me mostra aqui dentro da palavra de Deus se ela tem algum erro de português. Não tem, irmão. O que acontece é que as traduções são diferentes, mas o sentido do texto é o mesmo. Entendeu? É isso que você tem que entender. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve na internet. Tem que tomar cuidado com o que você vê. Senão você vai sair confundido. Entendeu? Né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é verdade. Quando você dá lugar ao Espírito Santo, você se enche dele. Então Paulo vem dizer, irmãos, não vos embriagueis no vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então quando você se enche das coisas do alto, quando você se enche das coisas do céu, quando você se enche de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Agora, quando você dá legalidade para o inimigo, o que é dar legalidade para o inimigo? Vou falar algumas palavras aqui. Não fica com medo, não. Né? É quando você deixa esses seguintes sentimentos entrar no teu coração. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Olha as palavras, ó. Primeiro, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos, que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, que dá graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Olha o 31. Toda amargura. Olha, primeiro sentimento, ó. E ira. E cólera. Gritaria. E blasfêmia. E toda malícia seja tirado dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos,
perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É quando você deixa esse sentimento dominar você. É quando você deixa essa angústia te dominar. É quando você deixa o orgulho dominar você. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar? Ó. Como Jesus, o Espírito Santo, também é uma pessoa divina. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Antes de Cristo, deixa a terra para voltar ao céu, para estar com o Pai. Ele prometeu enviar um Consolador, similar a ele próprio, mas distinto de sua pessoa. O Filho e o Pai passaram a habitar no coração daqueles que demonstraram a fé por meio do Espírito Santo. Está lá em Efésios 2, versículo 22. Momentos antes da sua prisão, Cristo estava orando por seus discípulos. Em sua oração sacerdotal, em João 17, declarou que Deus habitaria nos crentes. E ele disse: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. João 17, 23. O Espírito e os seus atributos. Um atributo pode ser definido como uma característica ou uma marca que uma pessoa possui. Neste caso, para fins didáticos, podemos classificar os atributos que Deus possui em duas categorias: os incomunicáveis e os comunicáveis. As qualidades divinas apenas exemplificam algumas das características do Senhor. Existem muitas outras virtudes que não são citadas aqui. Evidenciar seus atributos foi uma das formas que ele encontrou para revelar-se ao homem. O Senhor, em sua plenitude, é inexplicável e inconcebível para nossa mente, tão limitada, mas observando alguns dos seus atributos, conseguimos entender um pouco melhor quem Deus é. E precisamos compreender que todas as características inerentes ao Senhor também estão presentes no Espírito Santo. Por isso, as estamos estudando nesse momento. Tópico 2, parte 1. Atributos incomunicáveis. O Espírito Santo não é simplesmente uma pessoa. Ele é como o Pai, como o Filho. As Sagradas Escrituras claramente apresentam suas características divinas. Os atributos incomunicáveis são exclusividade de Deus. Apenas eles os possuem. A onipresença, a onipotência, a onisciência, a soberania e a eternidade. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Romanos 15 e 19. Atos 1, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 11. Salmo 139, versículo 7 e 8. Esses são os atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. Só Deus tem esses atributos, os incomunicáveis. E esses atributos incomunicáveis, o Senhor não divide com ninguém. Porque Deus é onisciente, onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar, em todo tempo e espaço. Tópico 2, parte 2. Atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com a sua criação, como amor, a bondade,
a misericórdia, a sabedoria e a santidade. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Salmos 143, versículo 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 20. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, esses atributos, os comunicáveis, são esses que Deus compartilha com as suas criaturas, com os seus servos. Vamos lá, vamos resumir. Né? A onipresença é que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, através do Espírito Santo. 2. A onipotência é que Deus tem todo o poder, né? Todo o poder. 3. Onisciência é que Deus tem todo o conhecimento. E soberania, porque Deus é o único e Ele é soberano. E a eternidade, né? Abre aí Salmo 90. Salmos 90. Versículo 2. Salmos 90, versículo 2. Que diz assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Que diz assim, ó: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Mas quanto ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Né? Para servirdes ao Deus vivo. Então, os atributos incomunicáveis, você não consegue estar em todo lugar. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. O que Ele faz? Ele revela gradativamente aos seus servos o que vai acontecer. Ele vai revelando. Quanto mais você busca Ele, mais Ele vai se revelando para você. Ele revela a sua vontade. Então, os atributos comunicáveis, ele reparte, né? Que são eles: amor, bondade, misericórdia, sabedoria e santidade. Os atributos que Deus não reparte são os incomunicáveis, que são eles: a onipresença, a onipotência, a onisciência, a soberania e a eternidade. Vamos lá. Capítulo 3. Os atributos do Espírito Santo na poesia hebraica. Encontramos no livro de Salmos pelo menos 4 menções diretas ao termo Espírito Santo. Então podemos entender que ele também era conhecido como Deus. O salmista implorou a Deus: não me lances
fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Está no Salmos 51, versículo 11. Davi sabia que o Espírito de Deus podia retirar-se dele por causa do pecado, como aconteceu com Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Então o Espírito Santo, quando a pessoa vive na prática da iniquidade, o Espírito Santo, ele tenta convencer a pessoa, ele faz o impossível. Ó, o salmista 2, o salmista indagou, porém, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmo 139, versículo 7. Ele reconheceu o atributo divino da onipresença. O Salmo 139, atribuído a Davi, é um salmo de sabedoria, de louvor descrito essa mistura, não incomum, no Salmo 145 e 146. O poema descreve os atributos do Senhor não como característica abstrata, mas como qualidades reais por meio das quais ele se relaciona com seu povo. O salmista pediu orientação ao Espírito de Deus a fim de que ele os livrasse de seus inimigos. Ensina-me a tua vontade, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom Espírito por terra plana. Salmo 143, no versículo 10. O salmista reconheceu que a glória de Deus também se manifesta em sua criação. Envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104, versículo 30 e 31. Conclusão. O Espírito Santo é o revelador da verdade. É fácil concluir, porque ele é o agente que conduz o homem a Cristo. Ele convence o homem do seu pecado. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11. Leva o homem ao arrependimento, regenerando. Então, o que a iniquidade faz? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem venha se arrepender. Então, a iniquidade, ela não deixa o homem se arrepender. Então, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que confessar, tem que deixar de lá, tem que abandonar essa iniquidade. Aí, o Espírito Santo começa a trabalhar e a pessoa vem a se quebrantar e vem o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, no hebraico, é metanoia. O que é metanoia? A palavra metanoia é mudança de mente. É quando a tua mente muda. Então, quando você muda a sua mente, quando você muda o seu entendimento, por quê? Como é que você muda o seu entendimento? Através da palavra. Quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você estudar, quanto mais você aprofundar, mais a sua mente vai recebendo libertação. Né? Ó, regenerando. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. E santifica. Então o Espírito Santo, ele te santifica. Como é que o Espírito Santo, ele santifica o cristão? Quando você está em jejum, quando você está em oração. Essa é uma das formas de santificar. Mas também tem a santificação pela palavra. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é verdade. João 17, 17. Que diz, santificai-vos na palavra. A tua palavra é a verdade. Então a palavra ela tem o poder de te santificar, de te transformar. Ó, está lá em 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Assim, quando alguém entende que está perdido em seus delitos e pecados, arrependa-se e volta-se para Deus, confiando no sacrifício de Jesus, o Espírito Santo que vinha atuando sobre o entendimento dessa pessoa, no sentido de ela perceber o plano de salvação
e aceitá-lo. Vem após a conversão, fazer morada no coração do novo convertido, fazendo compreender as Escrituras e a verdade, e a vontade de Deus, e gerando espiritualmente para uma nova vida em Cristo. Ao contemplarmos os atributos do Espírito Santo, reconhecemos que a sua essência é a mesma do Pai. Não há distinção entre eles, embora cada um haja com intenções autônomas. Então o Espírito Santo, ele trabalha na mente da pessoa. Ele fica ali, ó. Quando você peca pela primeira vez. Então o que a iniquidade faz? Ela não deixa que a pessoa se arrependa dos seus erros. Por isso que Jesus vai dizer, né, sobre a iniquidade. Muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, vós apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a continuidade do pecado. É quando a pessoa vive na prática do pecado. E a pessoa não muda, a pessoa não evolui, a pessoa não abandona esse pecado. E automaticamente a pessoa evolui, se torna um transgressor. Porque o transgressor, ele é sem lei. E um sem lei, ele não respeita a regra, não respeita pastor, não respeita ninguém. E depois que a pessoa se torna um sem lei, o que é sem lei? Sem governo, sem ordem, sem tudo isso. E depois a pessoa evolui para o iníquo. O que acontece com a mente da pessoa quando ela está na iniquidade? Ela cauteriza a mente. Né? Então, que nós não vamos deixar nossa mente ser cauterizada. Que a gente venha estar sempre disposto a ouvir aquilo que o Senhor está falando conosco. Que Deus venha te abençoar, venha te fortalecer. Se eu falei algo que entristeceu o teu coração, me perdoe. Me ajuda aí. E Deus te abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém.